Durante o seu exercício agora como prefeito, você lidou com muitas coisas, né? Sim, acho que dá pra gente citar aí a questão das enchentes, dá pra citar aí a pandemia, bastante bem coisa, conturbado, né? Bem conturbado. Acho que no primeiro mandato teve greve dos caminhoneiros, 2017, se não me engano, ou 2018. Bom, teve greve dos caminhoneiros. Intervenção do hospital. Greve dos caminhoneiros é 2018 e o Hospital Regional, acho que é São Francisco, é 2017. Final de 17, dezembro de 17. Né? Isso. E aí, depois pandemia. Daí tivemos um momento difícil ali na desligamento de 600 funcionários da BRF, né? Também, o fechamento do setor de Perus, né? Perus foi extremamente difícil para a economia local, né? Uhum. E daí a pandemia e outras situações que a gente teve. Mas junto com esse mar revolto, assim, veio muita experiência também, né? Então, a gente aprende muito as coisas, né? Esse episódio da greve dos caminhoneiros foi algo que me ensinou muito, né? Porque à época eu tive que tomar uma decisão extremamente impopular, que foi voltar atrás do apoio que eu estava dando aos caminhoneiros. Inicialmente você tinha se posicionado a favor da greve, né? Exato, eu tinha apoiado a greve, né? E aí, quando eu comecei a analisar melhor, eu tive que rever esse apoio. E aí foi extremamente difícil. Né? Porque além do desabastecimento que nós estávamos tendo, de tudo, inclusive eu tive que requisitar combustível para as ambulâncias, poder continuar indo a Curitiba, Cascavel, enfim, levar pacientes, não tinha mais nos postos. Então foi, além de faltando medicamento, faltando insumos, faltando alimento já para as escolas, para os pacientes, uma série de coisas. E eu lembro que eu fiz um paradoxo assim, com uma cidade maior, uma cidade industrializada, uma capital, né? Eu sempre uso isso. Tá bom, numa cidade, uma Curitiba, uma São Paulo, uma Rio, uma Belo Horizonte, você para as máquinas, então ficam 10 dias parado uma máquina lá. Daqui a 10 dias essa máquina volta a funcionar. Você aperta o botão, ela sai produzindo. O que você perdeu com isso? Os 10 dias de produção. Mas ela sai igual. Nós somos uma região de muita produção agropecuária. O que nós íamos fazer com uma vaca que produz 30 litros de leite por dia e você deixou de dar a ração para ela e a produção dela veio para 10 litros? Até recuperar. Ela não volta mais. Ela pode voltar um pouco, né? Pode chegar a 20 de novo, mas ela não volta para os mesmos 30. Um lote de frango, de peru, se você não der a ração no tempo certo, não abastecer com gás para aquecer, né? Você perde o lote. O prejuízo é incalculável para aquela família. O adubo que você deixa de colocar, o herbicida, uma série de situações. O leite que não for resfriado, né, por alguma razão. Enfim, a região produtiva, ela tem uma perda que ela é diferente de uma região industrializada. Né? E aí eu pensei, bom, mas esse negócio aqui, tá todo mundo no oba-oba de parar e não estão vendo o que vai estourar, vai acabar com a economia da nossa região. Então, assim, então querem parar, parem nas cidades grandes, e aqui não. E aí eu fiz aquele vídeo, porque todo mundo estava parado, anestesiado, as lideranças políticas todas esperando para ver o que ia acontecer, deputado, ninguém falava nada, todo mundo se escondeu naquele momento. E eu vou fazer um vídeo e tal. Eu fiz o vídeo, 2 horas depois recebo uma ligação do comandante do Exército de Cascavel, aliás, daqui, me dizendo, olha, o comando de Cascavel entrou em contato e pediram para se colocar à sua disposição, prefeito, que o senhor precisar, escolta, enfim, acompanhamento de carros, de caminhões e tal. Aí eu liguei para o pessoal da BRF e fizemos uma reunião e eles começaram a passar as placas dos caminhões que estavam em barreiras paradas, né? Então, por exemplo, vinha lá 3 caminhões que estavam com ração lá em Ampere. Aí o Exército colocava um jipe, com 4 soldados, ia lá no meio da fila
esse caminhão nos acompanha. Aí tirava ele da fila, passava pelos manifestantes, trazia para abastecer a região. Nossa, E aí nós montamos uma operação, né? E aonde começou a deflagrar aquele movimento que estava muito fechado, começou a abrir e a região começou a voltar numa normalidade. 3 ou 4 dias depois não tinha mais a greve, né? Então, mas foi algo extremamente difícil. Eu lembro que meus amigos falavam assim: meu Deus, o que você foi fazer, Kleber? Você não vai se eleger mais nem para inspetor de quarteirão, você acabou com a tua carreira política, não sei o quê. Mas bom, eu falei aquilo que eu penso que está certo. E eu vou nessa linha. E, para minha alegria, surpresa até, não houve desgaste político. Na minha reeleição, teve uma reeleição histórica, então aquilo não pesou. Me parece que as pessoas começaram a olhar que eu tinha razão depois de algum tempo. Mas ali, naquele momento, foi extremamente difícil. Assim como foi a intervenção do hospital, difícil também, né? Essa parte do hospital deve ter sido bem complicada. Bem complicada, inclusive porque tinha amigos, né? Porque o hospital está mais próximo, né? Não que os caminhoneiros não estivessem próximos, mas digamos até isso mesmo, do círculo de amizade, familiar. Tivemos rompimentos, próximo amigos, aí, né? Participando de instituições, mas assim, era necessário. Eu dizia, né, nós vamos até o último momento dialogando, conversando, mas nós não vamos poder abrir mão de 10 leitos de UTI, de 60, 70 mulheres que todos os meses ganham seus bebês ali no Hospital São Francisco. O que eu ia fazer com esse povo? Né? O serviço de neurologia, enfim, a clínica toda que funciona até hoje, né? Então nós iríamos perder esse serviço pelo SUS. Nós íamos ter que nos socorrer em outras cidades até se reorganizar esse serviço. O Hospital Regional já trabalhava na época no limite, como trabalha até hoje. Então foi uma decisão extremamente difícil, porém não me arrependo, faria tudo de novo, porque certamente quem ficou melhor atendido foi a nossa população que mais precisava desse hospital, né? E aí, só para... Né, aí aquela história, era o paliativo, era o que tinha que ser feito, e nós só íamos resolver isso com um novo hospital, né, que é o hospital que nós estamos construindo e que, se tudo correr bem, em 2024 ele entra em funcionamento. Que legal. Que está em andamento, né? Em andamento. Tá indo, tá fluindo. Tá. Mas por falar nessas questões de crises e como é que a gente chama? Calamidades, né? Enchente, pandemia. Uma característica sua é estar na linha de frente nesses momentos, né? O que é uma coisa importante para o líder político, né? Dá uma certa segurança para a população. Então eu não vi, mas eu ouvi dizer que na última enchente você estava lá no Corpo de Bombeiros com água pelo joelho, por lá. No barco lá junto. Na época da pandemia, na questão das barreiras, você estava lá nas barreiras. E de onde você aprendeu que isso é importante, Kleber? Quem é o teu exemplo nisso? Eu vejo que... acho que é um conjunto, né? Não sei se há um exemplo. Acho que é um conjunto de exemplos, né? Começa pela família, né? A minha família sempre foi muito unida. Meu pai, por exemplo, sempre tinha com os tios uma relação assim, de um precisava, todo mundo ia junto. Não ficava assim, isso não é como eu vejo às vezes famílias, né? Isso não é meu problema, né? Não, tá doente, tá mal, tá apertado, precisa de alguma coisa, todo mundo ajudava, né? Sim. E eu acho que começa ali esse exemplo e depois na vida pública também ela te exige isso. Você tem, as pessoas esperam, né? Sim. E eu tenho uma característica, eu também vou querer uma aguinha, Dudu, faz favor. Eu tenho uma característica que é interessante, a minha mãe sempre fala isso também. Ela diz assim, o Kleber, quanto maior o problema, mais tranquilo ele fica. E é verdade. Às vezes coisas pequenas me irritam, sabe? Eu tenho que trabalhar isso, porque às vezes o meu temperamento explode por porcaria, por coisa irrelevante. E quando surge um problema grande, algo sério, algo assim que realmente pode ter uma consequência maior, eu consigo manter a calma, analisar, acalmar os outros, conduzir a situação. Né? É algo que acho que é inerente à personalidade de cada um, né? Mas eu canso de ver situações que as pessoas meu Deus, calma, vamos sentar aqui, vamos, né? E aí eu consigo
às vezes achar o caminho, a solução em conjunto, claro, Sim, né? sim. Com todo um grupo. Mas é bacana, eu gosto dessa coisa de poder manter a calma nos momentos difíceis. Não, e a população precisa, né? É como quando há um problema em casa, né? Se o pai está ali presente, né? Se enfim, a mãe, aquela pessoa que tem a autoridade está ali para dar tranquilidade, quem está perto meio que acalma, dá uma acalmada, tô com certeza, protegido né? de alguma maneira. E na política é assim também, nessas situações. Eu vi isso, uma vez eu li acho que a biografia do Arnold Schwarzenegger, né? Que foi governador da Califórnia. Eu não lembro quem foi o exemplo dele, mas ele disse que ele aprendeu com alguém. Na Califórnia dá muita calamidade, né? Aquela coisa de incêndio, furacão. E ele tinha um exemplo lá que ele aprendeu com essa pessoa que ele dizia que é muito importante, né? Mas por falar nisso, tem algum político que é a tua referência, que te inspira de alguma maneira? Olha, algum líder mundial vários, assim? Não, tem vários, né? Vários. Mas uma pessoa que eu sempre gostei muito na atuação, falei o nome dele aqui, o Pedro Simon. Pedro Simon ou Pedro Simon, como queiram, né? Sim, sim. Eu acho que ele tem uma história muito bonita, uma história de vida muito bonita e de homem público, né? Sempre foi alguém... O Mário Covas também, ex-governador de São Paulo. Sim. O Mário tinha essa coisa do enfrentamento também, né? Muitas vezes do enfrentamento mais necessário, né? Mas várias personalidades a gente vai se inspirando. Acho que todo homem público enxerga alguém como líder e busca, né? Não deve ser diferente, imagino que não seja diferente em qualquer outra situação. Vocês estão aqui me entrevistando e de repente, sei lá, você se inspirou no Jô Soares, Sim. sei lá, quem mais, no William Vac, os nomes hoje são outros, Sim, né? Marília Gabriela. Na Gabriela. Por que não, né? Ué, eu gosto bastante dela. Eu penso que em todas as áreas, né, você vê alguém trabalhando, fazendo aquilo que você gosta e acaba se projetando também um pouco. Né? Não, mas é importante nós termos pessoas em que a gente se inspira, né? Claro. A gente vai aprendendo muito com essas pessoas, né? É os alicerces, né?